Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Juliana, trabalho com energias espirituais livre de conceitos religiosos. E hoje a gente vai falar sobre como as dores físicas, a dependência emocional, como isso está ligado a padrões invisíveis. E o melhor, como cortar, como mudar tudo isso agora. Então, se tu vive repetindo ciclos de dor, atraindo relacionamentos que não te respeitam, né? Que o outro não te respeita, ou simplesmente sente um peso no corpo inexplicável, ou simplesmente sente um peso no corpo que ninguém sabe te explicar, esse vídeo é pra ti. Então, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhe, curta e toque o sininho. Porque aqui eu a gente vai falar sempre sobre técnicas muito profundas para te auxiliar nos caminhos da cura. Então, seres plenos, a raiz da dor física, da dependência emocional, está ligada a um padrão energético de sofrimento, a uma programação de sofrimento. Ela se instala como um vínculo energético no teu campo, como se fossem fios invisíveis, como a internet. A gente não vê, mas está funcionando. Como a própria energia, a luz, a gente não vê, mas está funcionando. Como a própria rádio, né? As estações da rádio ali. Então isso é um fio, né? Fazem repetir sempre as mesmas experiências de dor, mas que teu inconsciente entende como seguro. É simplesmente o teu inconsciente protegendo algo que ele aprendeu que é seguro, que é importante para ti. Exemplo, né? A pessoa só vive em relacionamentos que é traída. É um padrão, né? Ela aprendeu isso, né? Conviveu com pessoas e aí ela só vive aquilo. Porque o inconsciente dela protege aquilo. Ela aprendeu que aquilo é seguro, aquilo é bom, é aquilo que ela acredita. Ela acredita, é isso aí mesmo. Todo mundo trai. Tô certa. Vive numa dependência emocional. Tem um medo horroroso de ficar sozinha, né? E aí, por ter esse medo de ficar sozinha, ela aceita qualquer coisa que derem pra ela, né? Aí se relaciona com aquela pessoa que nem faz questão de estar com ela, ou tá por ali por interesse, aceita migalhas. Se satisfaz com migalhas de atenção. Tá num trabalho que não suporta mais. Não suporta mais nem só de pensar no outro dia que tem que trabalhar. Tem vontade de matar todo mundo, tem vontade de... Não suporta mais aquele ambiente de trabalho. Mas não sai porque tem medo. Medo de não conseguir outro, medo de ficar sem dinheiro. Ou seja, ela tá acostumada com aquele padrão de sofrimento. Mora num lugar que não dá mais, né? Que se sente sufocada, não se identifica com aquele lugar, com as pessoas, com a casa, com o ambiente, mas tem medo de sair. Convive com pessoas que sugam a energia. Pessoas, um exemplo, né, que com propósitos diferentes, sabe? Que zombam dela, que é totalmente... um lugar onde ela se sente totalmente desconfortável, né? Totalmente mal. Mas aí finge que não vê, finge que não é com ela, faz a egípcia, né? Finge que não é com ela, eu continuo ali. Tem um corpo em dor. Ansiedade, dores físicas, dor no estômago, dor na lombar, dor no útero. Esses dias estávamos eu e uma amiga conversando sobre que ela fez uma cirurgia no nariz, né? Ela
passou tantos anos da vida dela respirando mal que ela achava que era normal aquilo. Ela não conseguia enxergar que ela poderia respirar melhor. Isso é um padrão. Padrão de dor, de sofrimento. Tá tão acostumado, aquilo ali faz... É como se fosse um pedaço teu. Mas eu tô aqui pra gente ver, pra gente falar que isso não é normal, não. Não é normal. Gente, coloquem isso na cabeça, isso não é normal. Não respirar direito, ter dores na lombar, viver num relacionamento onde se desfazem de ti, ter amizades que as pessoas zombam de ti, tá num relacionamento onde tu é traída o tempo inteiro, que é normal isso, o homem trai, a mulher trai. Não, isso não é normal. E não é normal se normalizar isso para se encaixar nisso. Não é normal. Mas existe uma coisa. É comum. Comum é diferente de ser normal. Comum porque muita gente vive assim. Mas não é nada natural para nossa alma. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é natural para nossa alma. Não é normal. E sim comum, porque muita gente vive assim. Porque não teve alcance a esse conhecimento. Essa dor se mantém viva porque está vinculado a um padrão energético de sofrimento, né? Como eu disse, a fios invisíveis de sofrimento. Toda essa dor se mantém ativa porque teu campo energético está totalmente vinculado à dor. Teu campo tá ligado, um fio invisível, com a dor. Tu não está vendo, mas existe um fio invisível com a dor. É igual ligar o carregador do telefone na tomada. Aqui no caso eu tô vendo, né? Mas melhor é da internet. Tá? Tô mexendo no meu celular, ele tá ligado a algo, tá vinculado a algo, porque senão não estaria funcionando. A minha internet está funcionando porque ela está ligada. O meu telefone está funcionando, né? Porque ele está ligado à internet. Está vinculado à internet. Por isso eu consigo me comunicar no WhatsApp. É como se tu tivesse assinado um pacto com sofrimento. Tivesse assinado um plano, né, de internet. Como se tivesse assinado um pacto com sofrimento. Óbvio, sem perceber. Porque, né, de forma consciente aqui, a gente não quer isso, né? Não quer? Óbvio que não quer. São coisas que acontecem na vida sem perceber, porque não nos ensinaram isso. E a gente não segue o orar e vigiar da Bíblia, né? E é por isso que hoje eu tô aqui pra te lembrar, na verdade. Que a espiritualidade só pode agir quando tu escolhe. A espiritualidade só age quando se escolhe. Enquanto tu não diz, não decide, eu escolho sair daqui. Eu escolho mudar isso. Eu escolho diferente. A espiritualidade não vai contribuir. Lembra do livre-arbítrio? Inclusive, o mundo invisível tem que respeitar essas leis do livre-arbítrio. Ai, porque, meu Deus, tá castigando. Tá castigando ou tu não tá escolhendo diferente? Gente, independente do que for, se tu não entende, opa, tá desconfortável aqui, não tô gostando. Eu escolho diferente. Ai, mas eu não sei como falar, eu não sei. Escolho diferente. Mais fácil que isso. Não precisa viver mais dessa forma. Eu tô aqui pra dizer pra vocês, não se acomodem com o sofrimento. Quando tu muda a vibração, ou seja, quando tu simplesmente não precisa nem falar, pensa, não, mas espera aí, isso tá me incomodando, né? O que eu faço pra mudar isso? Ou eu escolho diferente? Quando tu muda a vibração, mesmo que não declare, mesmo que em silêncio, a espiritualidade começa a abrir portas pra ti. O universo abre portas pra ti. Deus abre portas. Eu resolvi, né, falar sobre espiritualidade sem conceitos religiosos, porque é o que funciona pra mim. Aqui eu passo pra vocês o que realmente eu faço. E o que realmente funciona pra mim. E se funcionou pra mim é porque funciona pra todo mundo, ninguém é diferente.
quem escolher fazer isso. Gente, eu venho de um padrão, óbvio, por isso escolhas, né? Escolhas, consequências. Eu venho de um padrão de relacionamento tóxico. Eu fiquei em torno de 10 anos nesse relacionamento, porque eu achava que aquilo que eu vivia era normal. Traição, agressão física, agressão verbal. Eu achava que isso era normal. Me diminuir, aceitar migalhas. Eu vivia isso. E isso eu achava normal. Eu tinha certeza. Eu lembro o dia que eu fiz um pacto que eu disse: eu só quero um homem que me respeite na minha frente, mas se ele me trai ou não me trai na rua, não me importa. O importante é eu ser feliz. A espiritualidade disse pra mim: ai, Juliana, de novo. Mas tá bom, toma. Seja feita a vossa vontade. E eu vivi tudo aquilo. Mas por quê? Porque eu acreditava que isso era normal. Eu estava vinculada, ligada à dor. Então, tem que viver coisas que te machucam. Mas é possível mudar. Tô aqui pra falar que sim, é possível. Hoje eu não sou mais vinculada, né? Hoje eu tenho um relacionamento muito bom, maravilhoso. Mas mesmo assim, eu não estou mais ligada. Mas mesmo assim, como foi muito tempo, né, acreditando naquilo, às vezes dá uns gatilhos, né? Mas, opa, em seguida já, ei, desliga. Porque eu declarei pra espiritualidade que não é isso que eu quero. Eu declarei pro universo. Eu declarei pra Deus que eu escolho diferente. Então, cada vez que eu for cair naquele padrão, ei! Não! Então, gente, é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Que é possível mudar, sim. Que por mais que seja comum, não é normal. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu não tinha a menor noção de como se fazia isso. Eu só declarei que eu escolhia diferente. Não lembro nem como é que foi, mas foi uma intenção, né? Eu declarei em silêncio. Devo ter falado do tipo: ah, não quero mais isso. Ah, não quero. Tá ruim, não tá legal. E as portas foram se abrindo. Portas diferentes, pessoas dispostas a mudar. Então hoje, eu estou ligada energeticamente ao amor. Né? Não estou mais no padrão de dor. Então, se não sabe como fazer, só escolha. Ah, mas eu não sei. Não sei o que vai acontecer, mas eu não quero mais viver isso. Tô cansada. Chega! Tá, gente? Então, para contribuir com vocês, nós vamos fazer uma oração hoje de quebra de pactos. Pactos, que nem eu contei pra vocês que eu fiz, né? Ah, eu quero um homem assim, assim, assado. Esse tipo de pactos que a gente faz. Aí não sabe por que tá vivendo. Ai, mas eu... Não, tu pediu, levou. Vou fazer uma oração hoje pra contribuir com vocês, tá? Pra quebrar esse pacto com a dor, esse pacto com o sofrimento, para as portas começarem a se abrir, para a espiritualidade começar a contribuir, para o universo começar a contribuir contigo. Divina força da luz, guias divinos de luz, divina fonte criadora, guias da minha alma e cuidadores do amor. Hoje eu declaro diante do universo que eu me liberto de todo o padrão de sofrimento. Eu quebro agora todos os pactos, contratos, amarrações que eu fiz de forma inconsciente ou consciente, com a dor, com a escassez. Eu não preciso mais sofrer para ser amada.
Eu não preciso mais sentir dor para ser viva. Eu me conecto agora com a minha essência divina. Eu me conecto agora com a alegria. Eu me conecto agora com a minha essência divina e com a alegria que me pertence. Que a verdade me liberte, que a luz me ilumine e que o amor me sustente. Eu sou livre, eu sou luz, eu sou o amor, eu sou a alegria, eu sou a verdade. Assim é e assim está feito. Gratidão. Uma oração. Me arrepiar. Faça essa oração. E se liberte desses pactos. Repita quantas vezes forem necessárias. Te sugiro que tu faça pelo menos 30 dias, né? Pra convencer teu inconsciente que aquilo não é normal. Que comum é diferente. É comum porque muita gente vive, mas normal não é. A dor só se mantém onde a gente deixa espaço, né? Aonde ela é alimentada. Ou seja, se tu não tem consciência sobre o que tu tá vivendo e continua alimentando aquilo, ela vai se manter ali. Assim como o amor. Se desligar daquilo e colocar amor e alimentar o amor, vai crescer firme e forte. Então, meu povo, meus seres plenos, quando a gente começa a limpar e a se proteger, como eu já havia dito, novas oportunidades, novos caminhos, que tu começa a emitir outra vibração, a transbordar isso. Então tá aí. É só escolher. É de graça. E agora, meus amores, meus seres plenos, lembrem-se de se inscrever no canal se não se inscreveram. Curte esse vídeo para ele alcançar mais pessoas que gostariam de receber essa mensagem e não sabem como, ou estão declarando para o universo e essa mensagem precisa chegar nelas. Ou se tu já sabe alguém que precisa, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve, curte e lembra de ativar o sininho. Beijocas!